Fala rapaziada, beleza? Chegando aqui no canal com mais um vídeo. E dessa vez o tema não podia ser outro, rapaziada. Eurocopa. Cara, que semana de Eurocopa a gente viveu, hein? França eliminada, Croácia e Espanha 5 a 3, jogaço. Agora a Ucrânia acabou de eliminar a Suécia também. Então vambora que nesse vídeo a gente vai falar sobre isso tudo. Já se inscreve no canal, deixa o like, compartilha e vambora que hoje tem bastante coisa pra falar. Vamos começar então com Croácia e Espanha, rapaziada. Pô, que jogo, né, cara? A Eurocopa tem dessas. Tudo que eu falei no último vídeo sobre os times proporem jogo e irem pro ataque toda hora, você percebe que eles querem jogar, tudo isso foi visto essa semana e esse jogo Croácia e Espanha mostrou isso, né, cara? A Espanha indo pra cima, a Croácia respondendo, o jogo ficou empatado no último minuto, foi pra prorrogação e aí a Espanha acabou ganhando. Morata foi decisivo, muita gente critica o Morata na internet, fala que ele é o rei do impedimento, que ele não serve pra nada, que ele é um péssimo atacante. Eu não acho ele tão ruim assim, mas ontem, por exemplo, ele foi importante pra vitória da Espanha, que tá classificada para as quartas de final. Mas ainda nesse jogo eu queria falar sobre um jogador específico que é Sérgio Busquets. Pô, o que esse cara tá jogando na Eurocopa não tá escrito. Muita gente trata ele como ultrapassado, como superestimado. Eu acho totalmente o contrário. É verdade que nesses últimos anos ele não apresentou seu melhor futebol, eu entendo isso, mas ele tá fazendo uma ótima temporada nos dois jogos da Eurocopa que ele ganhou. Ele foi eleito melhor em campo e ele não tem nenhum gol e nenhuma assistência pela competição. Então pra você ver, muita gente fala que ele é o gênio silencioso que orquestra o time ali de trás. Eu concordo com isso e ele não precisa marcar, não precisa participar ativamente assim dos gols, né? E assim, no próprio Barcelona ele já voltou a jogar bem, o técnico fez alguns ajustes ali na tática, ele tá jogando bem, voltou a apresentar um excelente futebol. E vou ser sincero aqui, não vai ser surpresa, pelo menos pra mim, se acabar o campeonato ele foi eleito um dos melhores da competição, ou pelo menos o melhor na sua posição, né, cara? Porque ele voltou a jogar bem, tá jogando muito nessa Eurocopa e tá sendo um fator determinante pra Espanha continuar passando de fase. Agora, sobre o jogo de hoje mais cedo, Inglaterra e Alemanha, cara, sendo bem sincero, eu esperava mais do jogo, esperava mais dos dois times, pra ser bem sincero, cara. Eu não entendo o técnico da Alemanha, ele tá lá há muito tempo e não consegue tirar o máximo da seleção. Você vê que a Inglaterra também sofre disso, mas você percebe que as duas seleções elas não alcançaram o seu potencial máximo. Elas poderiam ter jogado mais, o jogo foi bom, principalmente o segundo tempo foi excelente, mas você percebe que poderia ter sido melhor, sabe? E um exemplo disso é que no segundo tempo a Alemanha não jogou bola, a Alemanha não conseguiu jogar e o treinador, ao invés de tentar fazer alguma mudança, ele colocou o Emre Can no meio campo. Pô, desculpa, todo respeito ao Emre Can, mas se você tá perdendo o jogo e precisa de um jogador que mude a partida, esse jogador não é o Emre Can, gente. Assim, sendo sincero, eu nunca achei o Joachim Löw esse treinador excepcional que todo mundo sempre falou. E assim, na minha opinião, a gente tem a sensação de que a seleção da Alemanha de 2014 era muito superior a todos os outros times do planeta, sendo que não foi assim. Ela teve ali um jogo de fato assustador contra o Brasil, que foi o 7 a 1 na semifinal. Não tô dizendo que é uma seleção ruim, não é isso. Até porque se você for pegar individualmente cada um que tá ali naquela seleção, pô, é brincadeira. É Philipp Lahm, Schweinsteiger, Neuer, Miller, Klose, mas eu acho que a gente superestima ela por causa de um resultado contra um Brasil muito ruim. Eu acho inclusive que o 7 a 1 fala mais sobre o Brasil do que sobre a Alemanha. E assim, falando sobre o Miller, ele teve uma chance claríssima de gol no segundo tempo, ele saiu cara a cara com o goleiro depois de um passe errado do Sterling. Foi até estranho ver ele perdendo aquele gol e logo na sequência a Inglaterra fez os dois gols, cara. Agora, falando da Inglaterra, eu queria falar sobre dois personagens desse jogo, o técnico Southgate e o Grealish. Cara, desculpa, não dá pra entender a cabeça do Southgate. Ele tem no banco Sancho, Rashford, Phil Foden e Grealish. O Grealish não pode ser banco dessa seleção. Hoje ele entrou em campo, participou do primeiro gol e deu o passe pro Harry Kane fazer o segundo. Depois que ele entrou, parece que clareou o jogo. Antes a bola não estava chegando no ataque, o time estava meio engessado. Ele entrou, mudou o jogo, participou dos dois gols e pra mim ele foi o jogador mais importante de hoje. Porque se a gente for olhar pra Inglaterra na competição em geral, o jogador mais importante está sendo o Sterling, não tem jeito. Eu não sou um grande fã do Sterling, eu admito. Não acho ele esse jogadoraço também que muita gente fala, mas não tem como negar que ele tá sendo o cara da Inglaterra nessa Eurocopa. Até agora, a Inglaterra tem 4 gols e o Sterling marcou 3. Antes do gol do Kane nesse jogo, ele tinha marcado todos os gols da Inglaterra, porque eu não vejo ele sendo esse cara tão decisivo assim no Manchester City. Inclusive na temporada 18-19, se eu não me engano, ele errou um gol debaixo da trave contra o Tottenham, que poderia ter levado o City a uma semifinal, se eu não me engano. E aí, logo depois desse jogo entre Inglaterra e Alemanha, a gente teve Ucrânia e Suécia. Cara, vou ser bem sincero, eu não tava esperando um grande jogo, e na real nem foi tão bom assim, foi um jogo de muita marcação, foi um jogo mais pegado, mas não podia ser diferente, né? Mais um jogo muito intenso, que foi pra prorrogação e foi decidido no último minuto, cara. A Ucrânia abriu o placar do jogo com um passe genial do Yarmolenko. O Yarmolenko é muito bom jogador. Deu a bola pro Zinchenko, que abriu o placar, e
logo na sequência a Suécia empatou com o Forsberg, que apesar da eliminação, pra mim vem sendo um dos melhores jogadores dessa Eurocopa, se não for o melhor. Só no segundo tempo ele mandou 2 bolas na trave, cara. Ele tava jogando muito hoje, a Suécia tava indo pra cima tentando buscar o resultado. E aí, igual eu falei, no último minuto do segundo tempo da prorrogação, o Zinchenko acha um cruzamento maravilhoso na cabeça do jogador da Ucrânia, faz o 2-1 e eles passam para as quartas de final da Eurocopa. E bom, no final desse vídeo eu vou falar o que eu espero desse mata-mata, quem eu acho que vai ser campeão, quem eu acho que não vai ser, quem eu acho que pode surpreender, porque agora a gente vai falar do grande jogo da semana, talvez o grande jogo da Eurocopa, a eliminação da França. Assim, a França pra mim era a grande favorita dessa Eurocopa. Igual eu falei, a França ela tem muitas peças individuais, ela pode não estar funcionando coletivamente, mas se a bola pingar ali na área, alguém vai decidir, e foi o que aconteceu nesse jogo, cara. A Suíça abriu o placar, teve a chance de matar o jogo praticamente com o pênalti, e assim que perdeu o pênalti, a França precisou de 2 ataques para fazer 2 gols com o Benzema. Benzema que inclusive, cara, não tem como sair mais da seleção. Eu sei que tem todos aqueles problemas, já falei isso no último vídeo também, mas a 9 é dele, tem que ser dele. Não existe um mundo onde o Giroud é titular da seleção com o Karim Benzema apto para jogar pela França. É impossível. E falando do ataque ainda, tem uma diferença muito grande entre o ataque e a defesa da França. Não dá para você ter Benzema, Griezmann e Mbappé no ataque e ter Lenglet na zaga. Eu discordo desse pessoal que fala que o Kimpembe é um zagueiro horrível, que não deveria jogar pelo PSG, que não deveria ser titular e tal. Eu acho ele um zagueiro médio, não acho ele nada além disso, mas também não acho ele tão ruim. Mas o Lenglet é sofrível. Eu sou um torcedor do Barcelona, eu gosto de acompanhar o time e vejo como o time sofre quando tem ele na zaga. Ele erra tudo que ele tenta. O sentimento que nós flamenguistas tínhamos com o Gustavo Henrique, eu acho que é o mesmo que eles devem ter lá com o Lenglet, cara. E agora falando sobre o Mbappé, que fez uma Eurocopa muito decepcionante, muito mesmo. Todo mundo esperava mais, eu inclusive postei no meu Twitter que eu achei que a França ia ser campeã com sobras e que ele ia ser o artilheiro, o melhor jogador e tudo mais. Mas ele não fez nenhum gol na Eurocopa, passou em branco e deu uma assistênciazinha só, que foi nesse último jogo pro Benzema, né? Então assim, muito se fala de uma passagem de bastão, que a era Messi Cristiano Ronaldo tá acabando, mas eu particularmente ainda não enxergo assim. Se você parar pra ver, o Cristiano é o artilheiro da Eurocopa, o Messi é o artilheiro da Copa América, e o Messi eu vou falar um pouco melhor mais pra frente, mas eu acho que o Mbappé não tá pronto ainda pra ser esse cara, lógico, e ele é um grande talento, que ele provavelmente vai ser o cara que vai dominar a próxima década do futebol, ele, Haaland, o próprio Sancho, que eu já citei antes, mas eu acho que agora ele não tá pronto. E eu queria só fazer uma pergunta pra vocês que eu vi no Twitter do Cazé, eu achei que é um questionamento que vale a pena ser feito. Imagina se numa Copa do Mundo a Suíça abre o placar, tem a chance de matar o jogo, o Brasil faz o 3-1, a Suíça empata 3-3 e o Neymar perde o pênalti decisivo e o Brasil é eliminado nas oitavas de final de uma Copa. Imagina o que ia acontecer. Eu só quero deixar esse questionamento pra vocês. Mas enfim, agora que a França tá eliminada, eu acho que um assunto que vale a pena ser falado é a bola de ouro, cara, o prêmio de melhor do mundo. Porque muito se falava do Mbappé ganhando prêmio, ou então do Kanté ganhando prêmio. Eu acho um absurdo, sinceramente, não dá pra entender quem fala que o Kanté é o melhor do mundo. Na real, dá até pra entender, porque ele de fato faz uma segunda metade de temporada muito boa. Mas assim, se você parar pra ver de fato, na minha opinião, ele não foi nem o melhor do Chelsea. Ele não foi nem o melhor da posição dele no mundo. Acho que se você parar pra analisar a temporada inteira, o Casemiro, por exemplo, jogou muito mais bola que ele. E pra mim, o melhor jogador do Chelsea essa temporada se chama Mason Mount, que inclusive foi quem deu passe pro Kai Havertz fazer o gol do título do Chelsea na final da Champions, né? O cara que não consegue ser o principal jogador do time e o principal jogador da sua posição no futebol, eu não vejo motivos pra ele ser o melhor jogador do planeta, né? E falando sobre isso, eu acho que o prêmio de melhor do mundo vai ficar entre 2 jogadores, Messi e De Bruyne. E eu acho que o Lukaku tá vindo correndo por fora, ninguém tá dando muita bola pra ele, mas se ele ganhar não vai ser nenhum absurdo também. Seguinte, a temporada do Messi até aqui é avassaladora, os números estão passando aí na tela, ele continua empilhando o prêmio de melhor em campo, várias atuações assustadoras dessa temporada, ele parece ter voltado àquele ritmo de 2013, 2012, onde ele vai marcando gols e parece que não vai parar, ele tá sempre com essa fome, e agora com a Argentina no mata-mata da Copa América, o time da Argentina não é tão ruim assim, tem uma boa geração, o time tá finalmente conseguindo se encontrar, fez um bom jogo contra a Bolívia, tudo bem que é a fraca Bolívia, mas fez um bom jogo, Messi tá jogando muito, e eu acho que se ele ganhar o título da Copa América, ou pelo menos chegar na final e jogar bem, perder de 2-1 com o gol dele, ou 3-2 com um gol e uma assistência, eu acho que ele tem tudo pra ganhar o prêmio de melhor do mundo, e eu acho que o mesmo vale pro De Bruyne. De Bruyne foi um jogador importante pro Manchester City chegar à final de Champions League, fez uma ótima temporada pelo City, e eu acho que a Bélgica tem grande chance de ganhar a Eurocopa, eu apontei ela como uma das favoritas aqui no meu último vídeo.
eu acho que se ganhar não tem jeito, é inevitável que o prêmio vá pra ele, mas eu também acho que não seria nenhum absurdo se o Lukaku ganhasse, cara. O Lukaku, que na minha opinião foi o grande craque do campeonato italiano, fez uma ótima temporada, tá fazendo uma Eurocopa sensacional, então é um cara pra gente ficar de olho, porque se ele ganhar o prêmio de melhor do mundo, sinceramente eu não acho nenhum absurdo. E agora falando do mata-mata, quem eu acho que vai ser o campeão? Tá passando aí na tela o chaveamento que eu montei, eu acho que a Espanha vai passar e vai cruzar com a Itália na semifinal, que eu acho que vai passar da Bélgica. Eu acabei de falar aqui que a Bélgica é forte, que o Lukaku faz uma excelente Eurocopa, mas eu acho que a Itália tá com um coletivo mais forte, tá vindo embalada, e eu acho que vai passar, e não só passar, como também chegar na final ganhando da Espanha. E do outro lado, eu acho que quem vai chegar na final vai ser a Inglaterra. Eu acho que tem uma chave mais fácil, eu acho que a Ucrânia não vai conseguir segurar a Inglaterra e eu acho que a Dinamarca também não vai. Então pra mim a final vai ser Inglaterra e Itália, e eu acho que a grande campeã dessa Eurocopa vai ser a Itália, cara. Eu acho que a Itália merece um título, passou por um processo de renovação muito interessante depois que ficou fora da Copa. O time é interessante, é um coletivo que funciona muito bem e eu acho que vai ser muito merecido se ganhar esse título. E agora é só torcer pra ela não cair pra Bélgica, porque se for seguir o último vídeo, eu não acertei quase nada. Mas enfim, rapaziada, obrigado por ter assistido esse vídeo. Coloca nos comentários os palpites de vocês também, quem vocês acham que vai ser o campeão, quem vocês acham que vai ser o craque da Eurocopa, né? Eu já falei aqui que até agora pra mim o melhor jogador foi o Forsberg, mas enfim, eu quero saber a opinião de vocês. Aproveita, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo com todo mundo. Não esquece de ativar o sininho também. Valeu, rapaziada, é nóis!